Este vídeo será sobre estimulação magnética transcraniana de repetição. A estimulação magnética transcraniana de repetição é uma técnica inovadora que ajuda no tratamento de muitas doenças. Ela é aprovada no Brasil desde 2012 e o Conselho Federal de Medicina aprovou para o tratamento de depressão e esquizofrenia para alucinações auditivas. Porém, desde então já foram feitos muitos outros estudos que comprovaram a eficácia para dor crônica, fibromialgia, ansiedade, dependência química, transtorno afetivo bipolar. Então, existem outras indicações além das que o Conselho Federal de Medicina libera. Essas indicações são consideradas experimentais. Por quê? Porque ainda não são aprovadas pelo Conselho, mas existem muitos estudos que já comprovam a eficácia para esse tipo de doença. A estimulação magnética transcraniana, ela é uma técnica que estimula uma região do cérebro, dependendo do qual o teu objetivo como tratamento, e esse estímulo ele pode ser tanto para melhorar a atividade daquele local, quanto para diminuir a atividade daquele local. Por exemplo, em estudos foi observado que no transtorno depressivo, a região do cérebro que não funciona corretamente é o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Então, sabendo que o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é um nome gigante, né, não funciona bem, as pessoas começaram a estudar isso e descobriram que estimulando essa região poderia ter benefícios para o tratamento da depressão. Isso através de exames de imagem. Então, foram feitos alguns protocolos de tratamento e como que a gente faz para localizar? O paciente coloca uma touca na cabeça do paciente, é medido a cabeça e localizado o local aproximado, que é esse córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Localizou o córtex, esse local do córtex, então você vai estimular essa área. A dose varia de paciente para paciente, por isso que é muito importante, na primeira aplicação, avaliar o limiar motor e depois ele é avaliado semanalmente. Varia pouco dentro da mesma pessoa. Entre as pessoas pode ter uma variação maior. Então, fazendo reavaliações semanais, está adequado o limiar motor. Calculou o limiar motor, é a partir dele que nós vamos calcular qual a dose necessária para o tratamento. Como que você vê o limiar motor? É através do estímulo de uma outra área do cérebro, que você vai dar estímulos não repetitivos, igual ao do tratamento, estímulos únicos, para ver mexer o dedo do lado oposto da cabeça. Então, na verdade, você estimula aqui para mexer aqui. E aí você vai colocando a dose até que mexe o dedão. Mexeu o dedão, é a dose da pessoa, você vai usar aquela dose para o tratamento. O tratamento, as sessões, elas variam, dependendo da indicação, de 20 a 30 minutos. E pode ser necessário de 20 a 30 sessões. Tudo depende do caso. Quando houver indicação de estimulação magnética transcraniana, o paciente ele deve marcar uma consulta comigo primeiro, né, ou com quem for aplicar a estimulação magnética, para avaliar se de fato existe essa indicação, para ser orientado sobre os riscos e benefícios do tratamento. E após essa primeira avaliação, será feita a medição da cabeça, né, para localizar o ponto que vai ser estimulado ou não, e esse paciente vai ter uma touca que é dele. E com essa touca, em todas as sessões, ele vai colocar a touca e nós vamos estimular o local indicado. Como que funciona essa estimulação? É usada uma bobina. A bobina é um objeto branco, tem no meu Instagram, dá uma olhadinha lá. É um objeto branco, assim, que passa uma corrente elétrica dentro. Essa corrente elétrica não vai entrar em contato com o paciente, então não dá choque, não precisa de anestesia, não é doloroso, tá? É super seguro, é feito no consultório. Então, posicionou, a bobina vai passar a corrente elétrica dentro, essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético.
esse campo magnético que vai entrar em contato com o cérebro e vai estimular para que aquela região funcione mais ou menos, dependendo do objetivo do tratamento. Faz um barulho enquanto está aplicando a estimulação magnética. Eu li um texto que eu achei interessante, que foi uma repórter que passou pelo procedimento e ela falou que é como se tivesse um pica-pau na cabeça. E é de fato tipo um pica-pau, que fica e passa, né? Então tem a questão do barulho, mas é fornecido um protetor auricular e a princípio não causa efeitos cognitivos a longo prazo, então não vai causar perda de memória. Pode ter efeitos de curto prazo, por pequeno tempo, às vezes um pouquinho de desconforto no local da aplicação, um pouco de dor no local, pode dar zumbido no ouvido depois da aplicação, mas normalmente são efeitos transitórios que passam rapidamente. Em casos raros, pode acontecer convulsão, mas não é comum acontecer. E se acontecer, é só manejar a crise, certo? Então, não precisa ficar preocupado com o risco de convulsão. E o que não pode ter, né, o que seria uma contraindicação para a realização da TMS, da estimulação magnética transcraniana, é ter algum metal dentro da cabeça, né, algum implante na cabeça, porque como tem as ondas magnéticas, poderia movimentar e poderia machucar a pessoa, né? Então, se tiver qualquer implante ou implante coclear, não pode, certo? Fora isso, não tem contraindicações. Quais seriam as indicações da estimulação magnética transcraniana? Ela é usada para pacientes que não toleram os efeitos colaterais da medicação, pacientes que precisam melhorar a resposta ao tratamento medicamentoso, pacientes que não responderam ao tratamento medicamentoso e pacientes que optarem por este tratamento. O interessante da estimulação magnética transcraniana é que, além de uma resposta aguda ao tratamento, além da resposta de uma melhora dos sintomas que o paciente apresenta naquele momento, também já foram observados resultados a longo prazo, com melhora da conectividade do cérebro e da excitabilidade daquele local do cérebro. Então, além dos efeitos a curto prazo, tem efeitos a longo prazo. Por isso que nem sempre é necessária a terapia de manutenção. Cada caso deve ser reavaliado de forma individual para ver se tem indicação, se não tem e se tem, se tratou, se há necessidade de manutenção e por quanto tempo. Isso vai ser discutido com o paciente em consulta médica. Durante as primeiras sessões, de 20 a 30 sessões, é importante lembrar que a resposta vai demorar um pouco para acontecer, igual o antidepressivo, não é na hora, né? É por efeito cumulativo. De início, os pacientes já percebem que melhora um pouco a ansiedade, dorme melhor nos primeiros dias que fez o tratamento, mas é importante fazer o tratamento inteiro para ter um resultado adequado. Fazer algumas sessões não vai ajudar. O correto é fazer no mínimo 3 por semana. Nós orientamos na clínica a fazer pelo menos 5 por semana, sequenciais, né? Então, você vai fazer as primeiras 20 sessões em 4 semanas. Depois, vai ser reavaliado se precisa fazer mais 10 ou não, se precisa fazer manutenção ou não. Mas é importante ter essa constância no início. Não adianta fazer um TMS por semana, não vai ter resultado. O correto, pelo menos para depressão, para a maioria dos tratamentos, faz esse estímulo continuado nos primeiros dias e depois, a longo prazo, se necessário, vai ter manutenção, se não tá de alta, certo? Então, cada paciente é um caso diferente que vai ser avaliado. Bom, é isso, muito obrigada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à estimulação magnética transcraniana de repetição, é só deixar uma pergunta, eu posso fazer um novo vídeo, escrever um texto, fazer um post sobre. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus canais de mídia. E é isso, boa noite, obrigada.